Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor William, trabalho com a disciplina de matemática para o 9º ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu tenho alguns recados para você. O primeiro é que você deve lembrar de acessar a atividade proposta no Classroom para garantir sua presença. Segundo recado, caso você nos acompanhe apenas pela TV, entre em contato com a sua escola, retire os materiais necessários para acompanhar os nossos estudos e também não esqueça de devolver os materiais na escola, para que você possa ser avaliado. Terceiro recado, entre em contato com o seu professor sempre que você tiver dúvidas, certinho? Então, vamos dar sequência às nossas aulas aí. Na aula passada, nós vimos o feixe de retas paralelas e a razão entre segmentos, ok? Nesta aula, continuaremos com o mesmo tema, feixe de retas paralelas e razão entre segmentos. Antes de iniciarmos os exercícios, vamos retomar algumas propriedades que nós vimos na aula anterior. Então, aqui nós temos retas paralelas, reta R, S e T são paralelas e M e N são as nossas retas transversais. O que eu tenho de propriedade aqui? Ó? Segmento AB dividido pelo segmento BC é igual ou proporcional, DE EF. São segmentos correspondentes e formam a nossa proporção. Então, vamos para a proposta de hoje. O que eu tenho aqui? Primeiro exercício. Calcule o valor de x, sabendo que as retas R, S e T são paralelas entre si. E veja aqui que eu tenho um desenho um pouquinho diferente, O que eu recomendo para você? Realize essa proporção de acordo com o que eu tenho aqui no quadro. Veja que eu procuro escrever essa proporção sempre buscando a mesma reta. AB e BC estão na mesma reta. DE e EF estão sempre na mesma reta. Por que eu recomendo isso? Eu recomendo que você tenha um padrão de resolução de exercício no primeiro momento. À medida que você fica mais seguro, você consegue estabelecer outras relações também. Então veja aqui, qual que é a dica para esse exercício. Na mesma reta eu tenho o segmento X e tenho o segmento X mais 3, ok? E depois eu tenho 5 e tenho 15, que está aqui na reta A e esse aqui na reta B, ok? Um tempinho para vocês e aí nós já voltamos com a solução.
Então, pessoal, reprodução da figura proposta aqui para vocês, né? Então, vou utilizar a proporção. Na mesma reta B aqui, eu tenho x dividido por x mais 3, igual, se eu peguei x aqui e x mais 3, então em cima 5 e aqui 15. Para facilitar os cálculos, para que você não fique multiplicando e trabalhando com números muito altos, eu recomendo que sempre que você puder, simplifique as frações. No meu caso aqui, ó, posso dividir por 5 e divido por 5 aqui também. Então eu fico com x dividido por x mais 3, igual 5 dividido por 5, 1, e 15 dividido por 5, 3. Aí fica bem mais fácil. O 3 multiplicou x e o 1 multiplicou x mais 3. Então eu fico com 3x igual a 1, que multiplica x mais 3. Você pode pensar assim, mas professor, por que você colocou o número 1 e colocou entre parênteses ali? Realmente, nesse caso, como um elemento neutro da multiplicação, ele não afetaria em nada, né? Mas se fosse um outro número aqui, eu poderia ter problemas. Então, sempre recomendo você, quando tem que multiplicar assim mais de um termo, utilize parênteses ali. Então, eu fico com 3x, 1 vezes x é x, e 1 vezes 3 é 3 também. Esse x passa dividindo, passa subtraindo, então eu tenho 3x menos x igual a 3, 3 menos x, 2x, igual a 3, x é igual a 3 meios. Agora, pode ser também que você tenha a necessidade de representar isso aqui como um número decimal, né? Como a divisão é exata, eu posso dividir 3 por 2. Então, eu tenho lá que o meu x é igual a 1,5. Deixa eu dar uma olhadinha se tinha unidade de centímetro ali. Não tinha, né? Então, podemos deixar o valor de x representado assim, né? Como o exercício não mostrou para você a unidade, então não vai ser cobrado a representação da unidade ali, ok? Então, vejamos aqui, ó. X dividido por x mais 3 igual a 5 sobre 15, né? Realizei a multiplicação cruzada, nesse caso aqui não simplifiquei essa fração, né? Mas é bom que mostra pra gente que eu chegaria no mesmo valor sem simplificar, x igual a 1,5, conforme foi mostrado ali, né? O valor de x é 1,5. Agora, eu tenho o exercício 2, ok? Qual que é a minha proposta do exercício 2? Vejamos o seguinte aqui, ó. Para o exercício 2, lembra daquelas outras propriedades que eu havia mostrado na segunda aula? Até dei um tempinho para vocês copiarem, que eram outras propriedades lá. Então vamos escrever aqui. Retas paralelas, RST, MN, A, B, C, ponto D, ponto E e ponto F. Primeira proporção que eu posso tirar ali, AB está para BC, assim como DE está para EF.
Agora, olha só o que eu posso fazer. Ó. A mais B, AB mais BC, está para BC, assim como D e mais EF está para, aqui eu usei BC, então aqui eu vou utilizar EF. Repara comigo o seguinte, ó. A proposta aqui, ele mostra que toda essa parte vale 16,5. Então, o que eu tenho que fazer? Vou utilizar essa ideia aqui, ó, a soma. Mas nota o quê? Que AB mais BC é essa medida mais essa, então é o meu AC, é tudo isso aqui, ó. Né? Posso simplificar, então, isso escrevendo assim, ó, AC, AB mais BC é AC, dividido por BC, e DE mais EF é o DF. DF dividido por EF. Ok? Então, vou deixar um tempinho para vocês, e aí nós já voltamos com a correção desse exercício aí.
E aí, gente, o que vocês acharam dessa proposta, né? Então, ela é literalmente a aplicação daquelas outras propriedades, tá? Mas fica um pouquinho difícil de visualizar no primeiro momento, mas depois vai melhorando um pouco. Olha só. Então, temos a figura aqui, A, B e C são retas paralelas, né? E aí, eu tenho reta X aqui e reta S como as transversais. Ele mostra para mim que aqui mede o valor de X, que é o que eu quero obter, mas aqui, ó, ele mostra toda essa medida. Então, vamos lá, ó. O que eu vou aplicar aqui? Como 16,5 é toda essa, ou 16,5 é toda essa medida aqui, então 16,5 sobre x. Então, tudo isso e divido por x. E agora eu tenho que pegar todo esse valor aqui e dividir pelo correspondente de x, que é 4,8. Então, eu fico com 4,2 mais 4,8 dividido por 4,8. Quanto dá essa soma aqui, né? Vamos ver ali quanto dá essa soma. Então, temos lá 4,2 mais 4,8 é 9, dividido por 4,8, e ainda tenho ali 16,5 por x. Aplicando a propriedade fundamental da proporção, 16,5 vezes 4,8 e 9 vezes x. Então, fico com 9x igual a 4,8 vezes 16,5. Essa multiplicação aqui, 9x vai ficar igual a 79,2. E o 9 que está multiplicando o x passa dividindo. Olha só. 9,2 dividido por 9, x igual a 8,8. Não é isso? Então, o valor da medida x é igual a 8,8, né? Esse x que estava aqui, ó, né? Então, temos lá como 8,8, ok? Próximo exercício para vocês. Do desenho a seguir, as avenidas A, B e C são paralelas. Então, a avenida A, a avenida B e a avenida C são paralelas. Enquanto as ruas R e T são transversais e cortam o feixe. Então, ele diz que a rua R, que é essa, e a rua T, que é essa aqui, são as transversais que cortam o feixe de retas. Ok? Determine os comprimentos desconhecidos dos quarteirões. O que eu vou precisar fazer? Primeira coisa, determinar o valor de x. E depois de determinar o valor de x, eu preciso completar o valor de cada um desses espaços aqui. Ok? Então, um tempinho para vocês e aí nós voltamos com a solução.
Ok. Pessoal, então vamos lá, né? Escrever a nossa proporção. Então, eu tenho x está para 160. Então, aqui x para 160. Assim como x mais 20 está para 2x mais 40. É isso mesmo? Isso aí. Agora, o que eu faço aqui? Ó? Se você já tentou multiplicar, né, provavelmente você chegou aí numa equação de segundo grau. Daí você vai falar, poxa, professor, preciso aplicar Bhaskara aqui para resolver e tal. Eu diria para você, não se você tiver aquele olhar assim, mais apurado, né, aquela malandragem ali. O que você vai fazer? Vai fatorar isso aqui. Qual que é o meu fator comum? Ó? 2x e 40. Você pode usar o 2 como fator comum. Olha só. X sobre 160. X mais 20. E quando eu fatoro, eu escrevo o 2 como fator comum. E aí me sobra o x mais 20. Olha só. Aí você pode simplificar isso aqui, ó. Tudo isso aqui vai dividir por x mais 20, né? Que essa é a ideia da simplificação. Vai dividir por x mais 20 e esse também por x mais 20. O que você vai encontrar aqui, ó? X sobre 160 igual... Aqui dividiu por x mais 20, sobrou 1. E aqui dividiu por x mais 20, sobra 1. E 2 vezes 1 é 2. Aí agora eu posso aplicar propriedade fundamental. 2 vezes o x, eu tenho 2x. E 160 vezes 1, 160. Caso você não chegasse nesse valor... Provavelmente, você multiplicando cruzado aqui, você chega numa equação de segundo grau, vai aplicar a fórmula de Bhaskara, que nós já vimos lá nas aulas anteriores. E aí, depois disso, você encontraria dois valores para x, um positivo e negativo. Lembrando de descartar o negativo, porque ele não representa um comprimento, né? E aí, vai sobrar só o teu x negativo. Olha só, o 2 que está multiplicando o 160... o x ele vai passar dividindo o 160. E aí o meu x é igual a 80. O que eu tinha de valor ali? Ó? Eu tinha 3 valores, não é isso? Tinha o primeiro valor, que era x. O segundo valor, que era x mais 20. E o terceiro valor, 2x mais 40. Porque o exercício pedia para você, ó, determine o valor a medida dos quarteirões, né? Então, o teu x aqui é 80. Opa! Empolgado com o x aí. Aqui eu tenho 80. Aqui é x mais 20, que medida vai ser essa? Se x é 80, então 80 mais 20 é 100. E aqui 2x mais 40. 2x mais 40 é o dobro dessa medida aqui, não é? Ó, aqui é x mais 20, 2x é o dobro de x e 40 é o dobro de 20. Então, se x mais 20 é igual a 100, 2x mais 40, 200. Então, vamos só acompanhar a resolução aqui na tela um pouquinho rapidinho ali. Ó, encontrei lá x sobre 160, x mais 20, dividido por 2x mais 40. Então, x sobre 60, né? E aí, fiz aquela simplificação aqui, né? Fatorei o 2x mais 40. Simplifiquei x sobre 160 igual a 1 sobre 2. 2x igual a 1 vezes 160, 2x igual a 160, x igual a 80. A solução para a medida x, 80 metros.
x mais 20, 100 metros. E 2x mais 40, 200 metros. Certinho, gente? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Feixe de retas paralelas, razão entre segmentos. Recadinhos para vocês, né? Então, lembrando lá, acesse o Classroom, né, para garantir sua presença, realize a atividade proposta. Segundo aviso, se você nos acompanha apenas pela TV, entre em contato com a sua escola, retire os materiais, realize atividades propostas também pela sua escola, neste caso, e não esqueça de devolver na escola, né, combinar também um dia para você entregar as atividades. E o terceiro, né, havendo dúvidas, entre em contato com o seu professor para que você possa melhorar o seu desempenho. No mais, desejo a vocês bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.